Olá, amigo, paz, tudo bem? Deixa eu profetizar sobre a sua vida agora, para a gente entrar numa matéria fantástica. Deixa eu trazer uma bênção de Deus sobre a sua vida. Pai, eu coloco as minhas mãos com muito respeito, com muito temor, sobre a vida de cada pessoa. Deus, aqueles que estão ao vivo, aqueles que estarão chegando, aqueles que verão muito depois, Senhor, eu profetizo bênção, prosperidade, livramento. Deus, eu declaro livramento. Deus, eu declaro livramento em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu repreendo o engano, eu repreendo essa seta maligna em nome de Jesus. Amém? Eu repreendo a sua vida o engano e é sobre isso que nós vamos falar agora, neste momento. Antes de entrar nesse texto específico, aquele pedido clássico, né, para você fazer parte desse grupo de oração, está escrito inscrever-se, clica aqui, venha se inscrever, venha fazer parte da minha família de oração, tá bom? Vamos caminhar? Quantas vezes você já foi enganado? Quantas vezes já te passaram a perna? Quantas vezes já puxaram o seu tapete? Inúmeras, na verdade? Quantas vezes? Quantas vezes alguém se levantou contra você e trouxe mentiras, difamações, infamações? Quantas vezes te caluniaram e você não entendia o porquê? Por que a pessoa fez isso? O que está acontecendo? Nós vamos contar para você uma história real, um fato que aconteceu. Essa história está em Juízes, capítulo de número 16. A história de Juízes, capítulo de número 16, relata sobre o nascimento de um homem chamado Sansão. Sansão, o seu nascimento já foi pré-anunciado por Deus, já foi uma promessa de Deus para os seus pais. Quando o anjo faz a promessa, já dá uma direção para a vida de Sansão, que ele seria nazireu, que ele não iria cortar o cabelo, que ele não ia beber vinho, que ele teria uma vida dedicada a Deus. E aquele casal fica tão feliz com aquela promessa, passa a orientação para o seu filho, e o seu filho cresce com essa orientação dada pelo anjo. As histórias, os contos, a gente vê Sansão em filmes, a gente vê naqueles homens gigantes, malhados, todo musculoso, arrancando portas, matando exércitos inteiros, mas não é bem assim. Sansão provavelmente era um homem normal, com um corpo normal, aqui penso eu, até não tão forte assim. A força de Sansão não estava no músculo, não estava naquela aparência de gigante, de um homem viril, um guerreiro, nada disso. A força de Sansão estava no compromisso com Deus. A força de Sansão estava na obediência a Deus. A força de Sansão estava na aliança, na fidelidade com Deus. Deus fez a promessa e Sansão trouxe para ele como verdade uma orientação paterna. Ele viveu debaixo dessa visão, embora o anjo não falou com Sansão, falou com os pais. Olha como é que é importante uma orientação paterna. Os pais transmitem para o filho absorve aquilo como verdade e milagres começam a acontecer, literalmente, através da unção de Deus na vida de Sansão. A história diz que Sansão matou um leão pelas mãos. Ele quebrou, rasgou um leão com a mão. Ele matou um exército inteiro de Sansão. Ele matou um exército inteiro segurando um pedaço de osso, que a Bíblia chama de queixada de jumento, um pedaço de osso da face de um jumento, um exército de 1000 filisteus. Olha a habilidade e a força de Deus na vida de Sansão. Repito, não era a força de Sansão, mas era o poder de Deus, era o dínamos de Deus em Sansão, era o cumprimento da promessa de Deus na vida de Sansão. E Sansão ele segue obedecendo a Deus e sendo vitorioso. Só que Sansão, ele se envolve com uma mulher chamada Dalila. E aí você conhece a história. A mulher era filisteia, né? Filisteia, e ela seduz Sansão. Era proibido o envolvimento de
hebreus ou israelitas com filisteus, mas Sansão se apaixona por aquela mulher. Aquela mulher tenta várias vezes descobrir qual era o segredo, ele não falava. Mas eu acredito que em determinado momento, tanto aquela insistência de mulher, e mulher sabe muito bem do que eu estou dizendo, não tem homem que resiste, não tem homem que resiste a mulher ali, falando todo dia a mesma coisa, melhor você entregar os pontos. Sansão, ele falou para Dalila onde estava o segredo da força dela, o segredo da força dele. Dalila corta, anuncia que os filisteus estão chegando, ele começa a lutar, quando ele percebe que ele está sem força, foi capturado. E aí a história se desenrola. Mas o que eu quero pensar com você? A briga ou a luta de Sansão não era contra os filisteus, e Sansão também não foi apaixonado por Dalila. E Sansão também não foi traído por Dalila. A grande questão de Sansão era espiritual. Sansão, ele representava o próprio Deus e a presença de Deus na terra. E Dalila representava Dagon, o deus da fertilidade. Dagon, ele tinha rosto de homem e corpo de peixe. Representava o deus da fertilidade e da sensualidade. Então a briga ali, a grande questão, era deuses. Sansão representava Deus, tanto que ele foi juiz no livro de Juízes. Ele representava o próprio Deus, a justiça de Deus na terra. E Dagon era o deus dos filisteus. Dalila foi a sacerdotisa, vamos colocar dessa maneira. Dalila foi a pessoa escolhida para representar Dagon na terra. E Dalila venceu Sansão. Dagon, naquele momento, estava lutando contra o próprio Deus. A luta de Sansão era contra Dagon, o deus da fertilidade, da sensualidade dos filisteus. Quando Dalila corta, Dalila foi apenas um instrumento do Deus, com D minúsculo, do Deus Dagon dos filisteus. Dalila foi apenas uma palavra bem brasileira, o cavalo, que aquela entidade maligna se apoderou para destruir aquele servo do Deus Altíssimo. Consegue compreender isso? Você que está conseguindo compreender como funciona o mundo espiritual? Talvez você que está aqui comigo agora e está analisando situações e está lutando contra algo, aquilo que quer te tirar da presença de Deus não é aquele homem, é o próprio diabo. Aquilo que quer te tirar da presença de Deus não é aquela mulher, é o próprio Satanás. É uma luta que você tem que ficar observando. Em Efésios diz, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Claro que esse versículo de Efésios 6, Sansão não conhecia, mas você conhece. Sansão não tinha a formação teológica que você tem. Sansão não tinha um servo, por exemplo, como eu, tentando te orientar. Sansão, ele foi guiado, né, pelo Antigo Testamento. Ele não conseguia compreender bem como você consegue. A nossa luta, ela é espiritual. Aquilo que te afasta de Deus é espiritual. Aquilo que faz você sair da igreja é espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que parou de ir na igreja, está desanimado, não quer ir, e você trouxe 1000 desculpas. Tranquilo, eu vou te respeitar. Mas é espiritual. É espiritual. É uma força diabólica que está usando fulano, ciclano, beltrano, situações, circunstâncias para você sair da igreja, para você desanimar na fé, para você trair Deus, para você ser desobediente aos céus. Aí você sai da igreja porque alguém falou algo, alguém te machucou, te feriu. Eu entendo, isso aconteceu. Eu entendo, tecnicamente você tem razão, mas você tem que compreender que a sua luta é espiritual. Você tem que compreender que como Dalila, que estava com Sansão, estava sendo usada por um demônio chamado Dagon. Muitos demônios usam pessoas, circunstâncias para te afastar da igreja.
para te tirar da presença de Deus. Consegue compreender o que é uma luta espiritual? O que é uma batalha espiritual, uma guerra espiritual? Às vezes a gente olha e pensa que o problema está ali, não é. O problema é muito diferente, é muito maior. É muito maior. O problema de Sansão foi que ele confiou em uma entidade. O problema de Sansão foi porque ele desobedeceu a Deus, ele ficou sem aquele elo, ele ficou sem aquele pacto que era o corte do cabelo. Não era o cabelo, mas era a fidelidade à promessa. Você tem que viver pela promessa de Deus, promessa dos céus, promessa que o Espírito Santo habita em você, promessa que Deus está contigo, promessa que Deus ele vai te guardar, te proteger, promessa que nenhum mal chega até você, promessa de Jesus está voltando. Você tem que viver com Deus olhando para as promessas. Não negocie fundamentos, não negocie princípios. Não troque a presença de Deus por um prazer momentâneo, porque aquele prazer momentâneo está sendo motivado por um espírito maligno. Talvez Dagon. Porque observe, Dagon, ele era um homem com um corpo de peixe e todos adoravam Dagon porque Dagon trazia felicidade. Dagon trazia paz, Dagon trazia prosperidade. Eles eram seduzidos por uma estátua com cara de homem e corpo de peixe. Bem parecido com a sereia que a gente vê em filmes, que cantam nos mares e seduzem os marinheiros pulam no mar, seduzidos por aquele canto e morrem. A atração para o perigo, a atração para a falência. E é isso que o diabo faz. Ele atrai as pessoas. Dalila foi apenas uma peça no tabuleiro. Vou usar diferente. Dalila foi apenas um instrumento do maligno para fazer com que o homem que Deus escolheu pecasse. Então, meu amigo, fechando, vigia, tá? Vigia, viu, irmã? Vigia, põe sua vida no altar. Esse texto que eu te falei está em Juízes capítulo 16, Efésios capítulo de número 6, e eu vou te dizer mais uma coisa. Jesus te ama. Ele quer te perdoar e mesmo que você passou por tudo isso, Deus deu uma chance para Sansão. Deus sempre é o Deus da misericórdia. Deus é o Deus da misericórdia. Deus está te dando uma chance hoje para você voltar para o caminho, andar com Jesus, firmar os seus passos nos caminhos do Senhor. Talvez você fez coisas terríveis, mas está aqui agora comigo. Significa dizer que Deus nos uniu em um propósito, te ajudar a crescer, andar firme com Jesus. A misericórdia dele está disponível para você. A graça de Deus te alcançou. Fica firme e não sai da presença. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos? Deixa eu orar por você. Pai, pelo poder da tua palavra, com respeito eu coloco as minhas mãos, eu ministro perdão sobre todas as pessoas. Muitos que estão aqui agora, que o Senhor trouxe para esse vídeo, estão passando por tribulações, por tentações, por provações. Senhor, eu ministro, Deus, perdão. Eu ministro, Deus, paz. Eu ministro alegria. Eu ministro prosperidade. Eu ministro saúde sobre a vida deles. Senhor, eu declaro todas as sortes de bênçãos. Eu profetizo, Deus, riquezas e profetizo, Deus, prosperidade. Em nome de Jesus. Amém? Faça em glória a Deus. Escreve assim, eu tomo posse. Não vamos fazer diferente? Escreve aqui embaixo, eu sou fiel a Deus. Escreve aqui, eu sou fiel a Deus. Mesmo que você errou, falhou, está na dúvida, escreve profeticamente, eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Fica firme com Jesus. Não abandone Jesus nunca, nunca. Ele é o autor e consumador da sua fé. Eu te amo muito. Esteja conosco, lembrando que nós temos 2 encontros, 6h23, 18 horas, e logo, logo, um estudo especial, uma vez por semana, o sobrenatural. Vai ser bênção. Fica com Deus. Paz.